Boa noite a todos e a todas. Tivemos aqui um probleminha de conexão e estamos retomando a live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E o convidado especial de hoje é o ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, que vai falar sobre as prerrogativas da advocacia e sua reforma atual. Lei 14.365/22, de 2 de junho. Quero ver aqui se o doutor Ricardo já entrou. Enfim, ao final desta live vai haver a participação especial da doutora Sulamita Santos Cabral ao doutor Ricardo Breyer. Ele está tentando aqui se reconectar de novo. Acontece isso no ao vivo, né? Doutor Ricardo, não sei o que aconteceu. Houve um probleminha aqui de conexão. Sim. Mas agora está tudo bem e vamos retomar, não é isso, doutor? Eu estava te vendo, Terezinha, e de repente a imagem trancou. E aí a imagem trancou. Infelizmente, isso às vezes acontece. E eu estava dizendo aqui que teremos a participação mais tarde da presidente do IARS, da doutora Sulamita Santos Cabral. Ok. E quero lembrar que todas as lives estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar pelos nomes Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Vou ler de novo o seu mini currículo, para quem não ouviu. Dr. Ricardo Breyer é advogado criminal, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, gestão 2016-2018 e 2019-2021. Conselheiro Federal da OAB do Rio Grande do Sul, gestão 2022-2024. Presidente da Comissão Nacional da Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, gestão 2022-2024. Doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Pós-doutorando em Direito Processual, Universidade do Minho, em Portugal. Especialista em Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Vitimologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Professor de Direito, Processo Penal e Política Criminal. Consultor do International Center of Economic and Penal Studies em Nova York, nos Estados Unidos. Acadêmico honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia. Membro do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros no Rio de Janeiro. Associado do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Membro da ABA, Associação Brasileira de Advogados do Distrito Federal. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em São Paulo. Membro da Associação Internacional de Direito Penal em Paris, na França. E desde 91 atua na matéria de crimes econômicos com amplo assessoramento penal empresarial, sendo seu escritório um dos pioneiros em direito penal econômico. Dr. Ricardo Breyer, mais uma vez, boa noite e seja muito bem-vindo na sua live de hoje, que é sobre as prerrogativas da advocacia e sua reforma atual. Lei 14.365/22, de 2 de junho, que foi sancionada agora no dia 2 de junho e publicada no Diário Oficial da União no dia 3, doutor. Esse tema é vasto, não é isso, doutor? Sim, boa noite, Terezinha. Boa noite a todos os associados do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês virtualmente nesta live. Todos estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Terezinha? Eu estou ouvindo bem. Ótimo. Que eu vi aqui, entrou um comentário sobre o som, mas estou ouvindo, acho que está tudo bem. Não, eu quero o som está bem. Eu quero dizer da importância do Instituto dos Advogados, que quando eu estive na presidência, deu espaços fundamentais para que a gente pudesse discutir em plena pandemia, levar toda a informação à advocacia, e a pandemia que foi uma tragédia mundial e não poderia ser diferente aqui no Rio Grande do Sul, que dificultou a todos nós no exercício do trabalho, bem como todo o cuidado necessário à saúde. Tivemos muitas perdas, né, de pessoas queridas. Eu me lembro que nós tivemos em torno de 436 advogados falecidos em virtude da pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Foi algo devastador.
E Somente no estado, né, doutor? somente aqui no estado, né? Mais de Meu 400 advogados. Se não me engano, São Gabriel, só São Gabriel teve em torno de 9 advogados falecidos de Covid. Então, Meu quer Deus. dizer, Uma enfim, lástima. foi tudo muito difícil, mas o alento era as lives e ganhou muita força e o protagonismo do Instituto dos Advogados foi fundamental para que a gente pudesse se comunicar, levar esperança, levar trabalho e, acima de tudo, levar dias melhores para a advocacia e para a sociedade naquele momento tão difícil que agora, em pós-pandemia, aos poucos nós vamos tomando o rumo novamente do trabalho e da vida como ela era antes da pandemia. As sequelas Aos ficaram, poucos, as, claro. as sequelas ficaram, mas aos poucos nós vamos com o trabalho, com toda a segurança possível, sanitária, avançar em questões importantes dentro da nossa profissão especificamente. Então, eu só tenho a agradecer muito ao Instituto dos Advogados por toda a parceria que esteve comigo à frente da presidência do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, especificamente hoje, praticamente 2 dias após, ou 3 dias após a publicação desta lei sancionada pelo 3 dias. presidente Jair Bolsonaro, né? Uma nova lei que modifica significativamente o nosso estatuto da advocacia e referente às nossas prerrogativas, ela traz algumas novidades importantes, reconhecimentos necessários na quadra nacional, justamente porque, infelizmente, nós estamos ainda vivenciando muitas ofensas às prerrogativas da advocacia. Nós temos tido desrespeitos por parte de várias autoridades nesse cenário jurídico. Eu tenho visto comentários desagregadores, comentários que colocam a advocacia num patamar que jamais esteve, e os adjetivos que sofrem os advogados e advogadas no seu pleno exercício da profissão merecem sim uma resposta efetiva da instituição OAB. E o destino me trouxe agora, Terezinha, a presidir a Comissão Nacional de Prerrogativas. E, acima de tudo, o desafio é grande. Eu estava conversando com o presidente Beto Simonetti, que é o nosso presidente atual do Conselho Federal do OAB, e toda a sua diretoria. A responsabilidade desse trabalho frente ao cenário nacional, que nós vamos conversar um pouquinho aqui do que ele vai constituir logo depois que nós Claro. comentarmos essas novas Faremos. atualizações, reveste de um desafio sem precedentes, em virtude da situação atual que vive a advocacia na violação de suas prerrogativas. Muitas pessoas aqui lhe saudando, não posso citar o nome de todos, mas farei em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que está dando boa noite a todos que estão nos assistindo, em especial ao nosso palestrante da noite, o doutor Ricardo Breyer, que está nos prestigiando. Muitas pessoas aqui lhe saudando e lhe dando boa noite. Doutor Ricardo Breyer, como está hoje o status das prerrogativas no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul? Bem, doutora Sulamita, um beijo grande. Né? Sucedi ela na Secretaria-Geral da OAB. Ela foi secretária por 2 mandatos na presidência do presidente Cláudio Lamarck. Aprendi muito com ela e os 3 anos que estive à frente da Secretaria-Geral, muito do seguir do trabalho da doutora Sulamita, que tem feito hoje um grande trabalho também no Instituto dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. E também representando dentro do Instituto Nacional de Advogados a bandeira do Rio Grande do Sul. A questão das prerrogativas, a gente pode fazer um questionamento do porquê que foi necessário algumas alterações e inclusões do nosso Estatuto da Advocacia. O primeiro questionamento seria o seguinte: será que o nosso Estatuto, quando foi elaborado em 1994, a Lei 9.906 de 94, 8.906 de 94, ela já não trazia direitos e deveres no artigo 7º, por exemplo? Será que as condições descritas no artigo 7º, lá em 94, já não atenderia os direitos do advogado exercer a sua profissão com dignidade, respeito e, acima de tudo, com liberdade dentro daquilo que a lei estabelece? Era isso que se pensou a todos aqueles que construíram o Estatuto da Advocacia: dar condições para que o advogado exercesse o trabalho com dignidade. O que nós vimos ao longo dos tempos dentro do Brasil foi uma máquina estatal muito opressiva, acima de tudo, em vários segmentos da sociedade
brasileira, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, principalmente nos órgãos públicos do Poder Judiciário, do Ministério Público e por parte da Polícia, assim como também na própria Justiça do Trabalho e justiças cíveis, como os casos mais graves de aviltamentos de honorários. Então, isso tudo, de alguma forma, gerou, ao longo do tempo dentro do Brasil, um desrespeito, digamos assim, institucionalizado pelas prerrogativas da advocacia. E se viu necessária a atuação do Conselho Federal através de uma política setorial com reformas pontuais importantes ao longo dos tempos. E uma delas começa com o presidente Cláudio Lamarca, quando ele traz as ideias importantes, principalmente da aviltação dos honorários, do respeito ao novo Código de Processo Civil, que trata da matéria da aplicação dos 20% dos honorários, e não menos de 10%, a não verba de compensação, enfim, dando condições da dignidade, porque todos nós entendemos que a forma do advogado se manter digno é pelo trabalho, recebendo seus honorários. E nós vimos no cenário nacional uma grande ação de aviltamento de honorários que muitos magistrados sequer respeitavam minimamente aquilo que poderia ser fixados. Nós tivemos uma onda de aviltamentos de honorários, de desrespeito daqueles colegas que trabalharam e na hora de receber dentro da sucumbência os seus honorários, eles eram aviltados de uma maneira agressiva, desrespeitosa e, acima de tudo, não considerando a importância que tem o advogado e, acima de tudo, aquilo que está na Constituição, no seu artigo 133, que fala da sua importância essencial à justiça. Esse trabalho foi construído dentro do Código de Processo Civil e lá se instituiu essa questão dos honorários. Eu vou ficar nos honorários primeiro para chegar na reforma. E, consequentemente, não foram respeitados. E aí, o que ocorreu foram vários recursos importantes, que chegou até a uma decisão recente no início do ano, agora, pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante a dizer da proibição do aviltamento de honorários e o respeito ao artigo 85, não dando mais um critério subjetivo de equidade por parte dos magistrados. Foi uma votação importante que reconsidera a dignidade do advogado pelo trabalho e, consequentemente, isto agora se tornou lei com a reforma do Estatuto da Advocacia, que tem um regulamento que reconhece os honorários descritos no CPC com base nessa orientação jurisprudencial do órgão do STJ. Então, por que teve que instituir numa lei federal? Nós já tínhamos uma lei, nós tínhamos uma interpretação subjetiva e agora isso já está fixado dentro do nosso estatuto, assegurado a questão dos honorários advocatícios nos patamares definidos no Código de Processo Civil. E esse texto ele é muito claro porque ele traz na sua essência este reconhecimento, assegurando o pagamento de honorários de acordo previsto com o Código de Processo Civil, com base nessa decisão do STJ. Isso é, sem dúvida nenhuma, para nós, algo importante, é mais uma lei federal que determina essa questão, e isso, consequentemente, levará a esse reconhecimento e fazer as devidas modificações. Nós estamos tendo algumas decisões no país que não estão respeitando esse precedente do STJ, e as seccionais têm ingressado com ações, com apoio do Conselho Federal, e, consequentemente, nós temos revertido isso. E tribunais têm revertido decisões de primeiro grau, reconhecendo a jurisprudência do STJ, e agora nós temos esta questão também na alteração desta lei nova que entrou em vigor, a 14.365, que altera o Estatuto da Advocacia. Então, isso é uma vitória. Se pergunta por quê? Porque nós temos que, parece que, sempre reafirmar nossas prerrogativas de uma forma aguerrida, institucional, representando aqueles colegas que têm a sua prerrogativa violada e, consequentemente, nós ingressarmos com ações, ingressarmos com precedentes judiciais e até mesmo buscar junto ao Congresso toda a questão da resolução importante que é a criação dessa lei. Então, esse é um trabalho permanente, né? A OAB nacional, e tenho certeza que a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, através do seu presidente Leonardo Lamarck, dando sequência a todo o trabalho, não vai arredar um centímetro sequer nesse tema tão sensível que se trata dos honorários advocatícios. Com certeza. Alguns comentários aqui, doutor. Doutor Kennedy Linhares, lei nova, uma grande conquista. Doutora Maria Helena, boa noite. Doutor Breyer, meu sempre presidente da OAB. Doutora Elisiane Bergman,
Boa noite, presidente. Obrigada pelo seu trabalho. Dr. Jorge Fara, boa noite, presidente Breia, um verdadeiro representante da advocacia gaúcha. Doutora Juliane Piazzetta, boa noite. Estamos muito bem representados pelo sempre presidente Ricardo Breia, entre tantos outros aqui. Doutor Breia, desde a sua posse na Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, o que o senhor tem sentido? Qual a sua avaliação? O que tem mudado? Muito assim, sabe? Eu acho assim, Terezinha, o trabalho da Comissão Nacional, ela é de colaborar com as seccionais. As 27 seccionais possuem comissões de defesa e assistência a prerrogativas. Consequentemente, essas seccionais elas têm autonomia para fazer o seu trabalho de representatividade na defesa de cada advogado e advogada do seu estado. Cabe à Comissão Nacional dar todo o apoio à seccional quando solicitado, para que, de alguma forma, contribua num caso específico necessário de atuação junto aos tribunais, inclusive tribunais superiores e o próprio Conselho Nacional de Justiça, nós possamos estar aqui com todo o amparato possível do Conselho Federal para, nesta demanda de cada seccional, atuarmos em conjuntos e unirmos esforços, né? E, consequentemente, com esta reforma da Lei 4.365 de 2022, muitos dos casos que aqui chegaram e se materializaram hoje em lei passaram por esse trabalho conjunto, junto aos tribunais superiores, o STJ, o STF, o Conselho Nacional de Justiça, em virtude da atuação da seccional pedindo apoio à Comissão Nacional. E aqui, abrindo-se parênteses desse trabalho que a gente tem feito, eu tenho procurado ao longo do tempo, agora presidindo a comissão, fazer um raio-x das 27 seccionais e entender como funciona a comissão de prerrogativas em cada local. Porque com a lei, nós já vamos falar um pouquinho mais da lei e das conquistas, nós vamos precisar mais do que nunca agora que as comissões fiquem atentas para ver se esta lei federal que está sancionada, ela está sendo cumprida. E, acima de tudo, quando num determinado local ela não for cumprida, ser imediatamente acionada a advocacia às comissões estaduais e a comissão estadual seguramente também indicar ajuda, amparo da Comissão Nacional. Então, esse raio-x eu estou fazendo com o intuito de conhecer as nomenclaturas, as competências de cada comissão, as fragilidades de cada comissão, porque eu entendo que um trabalho de comissão de prerrogativas ele só vai ter um resultado se tiver um sistema unido. E para isso, eu vou propor no Conselho Federal o seguinte tema, a unificação do Sistema Nacional de Prerrogativas. Ou seja, que nós tenhamos uma linha de raciocínio mais ou menos lógico de competência em Conselho Federal e as 27 seccionais e as suas comissões de prerrogativas. Esse Sistema Nacional de Prerrogativas ele traz alguns pontos uniformes e específicos, evitando com que a gente tenha disparidade dentro do sistema de uma fragilidade de uma seccional para com outra. Eu quero que todas as seccionais tenham força na questão das prerrogativas e, para isso, a gente tem que unificar isso com regramento e com procedimento. Eu já fiz um estudo antropológico também a respeito disso. Nós temos lugares no Brasil que a violação de prerrogativas baira a violência física, morte do advogado, espancamento do advogado, desrespeito ao advogado, prisões arbitrárias, locais setoriais do Brasil nós estamos vivenciando mais do que outros. Então nós temos que ter uma atuação diferenciada nesses locais com mais veemência e mais força institucional, para que não fique, de alguma forma, essa seccional e os advogados que lá pertencem desprotegidos do seu critério institucional de apoio às prerrogativas. Então, veja bem, então é um trabalho, num primeiro momento eu tenho visitado virtualmente todas as 27 seccionais, eu tenho colocado e ouvido das seccionais a fragilidade, e em cima disso tudo eu vou construir um sistema nacional de prerrogativas. Essa é a missão que o presidente Beto Simonetti nos deu, no sentido de querer fazer valer dentro da sua gestão a bandeira número 1, prerrogativas, e que nós tenhamos um sistema unido, forte, uniforme, e que a gente possa ser ágil, rápido. Um cadastro nacional, doutor. O cadastro nacional é
algo importante. Esse cadastro ele foi construído através de um provimento 179 de 2018, sob a presidência do presidente Cláudio Lamáquia. Ele criou esse provimento, Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Então, nós temos um Sistema Nacional de Prerrogativas e esse Cadastro Nacional de Prerrogativas ele ingressa dentro desse contexto. O que é o Cadastro Nacional de Prerrogativas? Sempre que, uma vez comprovado que uma autoridade pública violou gravemente uma prerrogativa da advocacia, ou ele é reiteradamente, digamos assim, violador de prerrogativas, depois de um procedimento dentro da comissão de prerrogativas, que ela é competente para analisar se houve ou não violação grave, permitindo o direito de ampla defesa também à autoridade, para que ela se sinta dentro do respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito, e ao final se constatar que houve essa violação, ela é chancelada pelo Conselho da Seccional, e esse cadastro nós vamos uniformizar no Brasil para que esse nome dessa autoridade pública fique dentro desse cadastro. Qual a função disto? Decretar a idoneidade moral dessa pessoa, porque se essa autoridade pública desrespeitou um advogado, impediu o exercício da sua profissão arbitrariamente, colocando em risco a sua dignidade do advogado, não pode ele se aposentar depois e querer ingressar nos quadros da ordem. Isso é inconcebível. Isso é inadmissível. E isso vai ser a minha tarefa. A minha bandeira número 1 é a efetivação desse Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Ou seja, autoridades que se violaram, autoridades que se aposentam e querem, de alguma maneira, ingressar na ordem, não vão ingressar. Porque a Comissão de Seleção e Inscrição vai ter que solicitar uma certidão para a Comissão de Prerrogativas para ver se aquela autoridade não é violadora de prerrogativa. E a comissão vai dar. A Comissão de Prerrogativas Local tem uma importância muito grande. Essa nomenclatura não é pública, esse cadastro vai ser um cadastro fechado. Vai alimentar o Conselho Federal também. E, consequentemente, o que acontece? Nós não queremos divulgar nome de violadores. Eu quero ter eficiência e eficácia e deixar esse legado, porque lá na frente, quando ele se aposentar, ele querer inscrição, ele não vai ter. Isso vai ser decretado em idoneidade moral a ele, dentro da nossa instituição, e nós temos a competência exclusiva para isso. E essa é a bandeira que nós vamos levar. Unificar o cadastro nacional, o Sistema Nacional de Prerrogativas, implantar o procedimento ao provimento 179 de 2018, com regras específicas e orientações para todas as comissões do Brasil, e, consequentemente, lançar esse nome desse sujeito dentro do cadastro. E falando nisso, o que nós temos aqui hoje, que nós temos que estar atentos a todos nessa reforma da Lei 14.365, né? São algumas novidades importantes que eu elenco, por exemplo, dentro de prerrogativa 5, que eu acho importantes, que todas as comissões têm que estar muito bem atentas para agir quando isto não for respeitado. Tem que se ter a noção de que foi criado um projeto a muitas mãos. O destino trouxe que o presidente Beto Simonetti fosse o presidente da época que foi sancionado, mas temos trabalho do presidente Lamarck, do presidente Marcos Vinícius, de vários ex-presidentes, ex-conselheiros. Enfim, há uma gama de digitais nesse projeto e hoje ele se tornou uma realidade. E por isso que nós não podemos deixar essa lei ficar simbólica. Nós temos aqui, por exemplo, algo inovador. A nova prerrogativa que o Estatuto traz, sustentação oral nos agravos interpostos em decisões monocráticas que julgam o mérito ou não conhecem ações constitucionais de habeas corpus e recursos criminais. Nós não tínhamos o poder de sustentação oral. Era uma decisão única, monocrática, de gabinete, e, consequentemente, a gente não poderia, de alguma forma, sustentar esses agravos, esses interpostos para a Câmara. E agora a gente conseguiu, numa questão fundamental, o poder de oratória nessas ações específicas, que antes nós não tínhamos. E que era uma decisão monocrática e ficava dentro do colegiado sem a possibilidade da sustentação do advogado. Isso é fabuloso, porque o advogado, nessa negativa do agravo, ele pode rever a decisão e falar para a Câmara ou para a turma do porquê da discordância e da análise dessa matéria, coisa que nós não tínhamos hoje. Então, consequentemente, essa é uma conquista fundamental. Outra questão é
as provas que existem dentro do contexto que são do processo penal, que vem a ser a cadeia de custódia e o sigilo material de provas apreendidas dentro dos escritórios de advocacia, né? Isso significa dizer de que todo esse material ali apreendido tem que se manter-se em segurança, em sigilo, e não pode ser divulgado. Hoje, muitas coisas que aconteciam em operações gigantescas pelo Brasil nos últimos 10 anos, os escritórios de advocacia perderam o seu status de inviolável. E, consequentemente, qualquer ato de investigação que envolvesse o advogado, o escritório tinha um mandato de busca e apreensão. O que faz com que esta nova lei dê maior segurança. Muito embora, Terezinha e ouvintes, foi vetado pelo presidente da República a matéria dos escritórios de advocacia, isso foi vetado, porque a busca e apreensão, um escritório de advocacia hoje, ela está um leque muito aberto, subjetivo do magistrado. O que se exigia dentro do projeto era que, para ter uma busca e apreensão dentro do escritório de advocacia, teria que ter elementos concretos, não apenas delações que pudessem colocar em suspeita a participação do advogado com uma matéria, digamos, em que ele estivesse defendendo. Apareceu na delação, o advogado Ricardo Breyer tem no seu escritório provas que podem contribuir ao que eu estou dizendo aqui na minha delação. Isto não basta, porque isso violou, e é um critério subjetivo, e o juiz dava um mandato, entra no escritório, pega não só a prova X, Y, pega todas as provas, e a gente não tem a segurança da guarda dessa prova. E muitas vezes outros clientes que não tinham nada a ver com aquele mandato de busca e apreensão tinham seus materiais também absorvidos dentro do escritório. Então, o que nós tentamos nisso foi justamente, primeiro, dar nesta questão da prova o sigilo material, não divulgar. Segundo lugar, está vedada a colaboração, a vedação que nós desejávamos é que não bastasse somente a delação, que tivesse dentro da investigação outros elementos concretos de que esse advogado faz parte de uma organização criminosa. Isso que foi vetado, né, e que nós vamos agora trabalhar no Congresso para que, de alguma forma, caia esse veto do presidente. Porque aqui ninguém está para defender... Vamos chegar lá, porque acho que ainda há muito a se fazer, né, doutor? Gostaria de ler mais alguns comentários aqui, doutor. O doutor Eugênio Almeida, boa noite, meu sempre presidente. Ele fala de Rio Pardo. Forte abraço. O doutor Daniel Trentin. Boa noite a todos. Doutor Ricardo, sempre atuante em prol da advocacia, parabéns. Doutora Ana Lúcia Piccoli, doutor Breyer, obrigada pela sua importante conquista para todos os advogados. Doutora Orísia Zambuja, doutor Ricardo é incansável em prol da nossa classe. Meu sempre muito obrigado. Entre tantos outros advogados aqui lhe saudando, falando que há excelentes prerrogativas a serem uniformes, não é isso? Doutor Ricardo Breyer, o senhor mesmo comentou comigo que o site nacional da OAB expõe as 10 principais conquistas da advocacia com a nova lei. O senhor gostaria que eu citasse cada uma e o senhor fizesse comentário a respeito? Pode ser, vamos sucintamente ao objetivo. Pode falar do que ainda falta, né? Das lutas ainda por acontecer. Vamos lá. A primeira delas é a atividade de advogadas e advogados, a atuação em processo administrativo, em processo legislativo e na produção de normas. Nós tínhamos um problema rápido aí dos advogados em CPI, né? Não era um ou outro advogado preso dentro de CPIs, né? Porque o advogado ele não defende a impunidade. Eu sempre tenho dito que o advogado ele defende a segurança jurídica, né? Então, agora nós temos o poder também de estar junto nas comissões de CPIs, de comissões investigativas, o direito à palavra, o direito de atuação e o reconhecimento dentro do processo administrativo e legislativo, e também contribuindo para que os parlamentares possam criar normas dentro da Constituição e não criem normas fora da Constituição. Isso é um papel do advogado, advogada, e que faltava, né, para esclarecer a atuação forte que tem um advogado que atua em vários segmentos, principalmente no Poder Legislativo, nos casos de CPI, que hoje ele tem essa atuação assegurada com o direito à voz, direito de ordem, de questionar o regramento do procedimento administrativo, se está sendo irregular. Esse advogado hoje ele está assegurado pelo Estatuto da Advocacia com esta nova lei, o poder de palavra e
poder exercer sua função. Segundo, a consultoria e a assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, independente de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Eu sempre tenho dito que o contrato de honorários é a nossa reserva, né? Então, eu aconselho a todos os advogados e advogadas preparar um bom honorários, seguir o que determina dentro do Estatuto da Advocacia e construir um contrato seguro, para que ele garanta o pagamento dos seus honorários. Mas nós temos aqui as consultorias e assessorias jurídicas também, elas criam essa nova forma verbal e, acima de tudo, por escrito, para o reconhecimento do trabalho, né, do advogado. Então, se ele tiver elementos, provas, etc., ele não precisa ter a formalização, né, do contrato de honorários advocacia. Depende dele poder comprar esse trabalho que ele está realizando, porque antigamente era fixado nos honorários, no contrato apenas. Agora, com prova da consultoria e assessoria jurídica exercida tanto de modo verbal quanto escrito, já configura um trabalho que, independentemente do contrato, ele poderá ser ressarcido. A nova lei veda a colaboração premiada de advogado e advogado contra seus clientes. Isso era Lava Jato, mensalão, existiam muitos critérios a respeito dessa matéria, de advogados fazendo as delações e, de alguma forma, para fugir da responsabilidade, denunciando seus clientes. Isso é incabível, é covarde, é, acima de tudo, uma pessoa que lhe confiou, que é o cidadão, todo o seu critério existente na profissão de lealdade. Era necessário que isso não acontecesse como meio de prova, além de ser uma falta ética gravíssima do advogado, não manter sigilosamente tudo que ele é passado pelo cliente. Então, isso também, de alguma forma, tira da colaboração premiada o peso de uma fala de um advogado que contribui contra o seu cliente, para, assim, dar elementos investigatórios e futura denúncia criminal. 4. A nova lei assegura a competência exclusiva da OAB para fiscalizar o efetivo exercício profissional e o recebimento de honorários. Isso significa dizer o seguinte, que a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, através do seu presidente Cláudio Lamarca, sempre disse de que a comissão e a Ordem dos Advogados do Brasil poderiam ser e devem ser exclusivamente eles o fiscalizador dos advogados e advogadas. E cabe a nós fiscalizar o exercício profissional, e nós temos um Tribunal de Ética e Disciplina que tem essa competência, e hoje aqui no Rio Grande do Sul nós temos claramente o presidente Ailton Ruschel e todas as câmaras e todos os membros julgadores esta competência. Não cabe a um juiz, por exemplo, aplicar uma multa do Código de Processo Penal porque ele não justificou a ausência numa audiência ou um abandono de causa, aplicar uma multa. Não é competência do juiz aplicar essa multa. Tanto que nós temos já no Congresso Nacional um projeto que só falta a sanção do presidente para revogar esse artigo do Código de Processo Penal e deixar a OAB decidir se é caso ou não de falta grave e ética desse advogado, quando, de alguma maneira, ele sai de uma audiência ou como ele deixou a causa. Isso é a OAB, não é o juiz, ainda mais sem contraditório algum, de aplicar uma multa. Então, a lei assegura essa prerrogativa incondicional da OAB em fiscalizar o exercício profissional como único e exclusivo através do seu ponto administrativo, e a nova lei fortaleceu esse critério. O Dr. Beto Simonetti colocou: obrigado por todo o seu empenho e dedicação à advocacia, Breia. Que bom. Nosso presidente, eu quero agradecer ao nosso presidente, que tem sido incansável, tem viajado o Brasil todo, tem pouco tempo, grandes conquistas para a advocacia, e eu me sinto muito honrado de ter a sua confiança e trabalhar. Eu tenho dito para o presidente Beto Simonetti, Vossa Excelência é incansável, mas aqui eu sou um soldado também e quero ajudar muito na sua gestão, que já é exitosa, com grande êxito, já deu uma cara fantástica de representatividade à advocacia, esse trabalho conjunto que nós vamos levar adiante. Eu sou muito agradecido ao presidente Beto Simonetti e toda a sua diretoria. 5º ponto. O texto amplia a pena do crime de violação das prerrogativas do advogado para de 2 a 4 anos de detenção. Que a nossa lei anterior nós tínhamos uma pena menor, né, do que essa do Estatuto. Deixa eu ver aqui.
as minhas anotações, aqui nós tínhamos uma pena menor dentro do estatuto e hoje ela teve uma elevação nessa pena. Deixa eu só ver aqui a pena que eu não me lembro agora de cabeça, qual era a pena. Era menor, era de meses, ela não tinha esse grau de 2 a 4 anos de detenção, então ela aumenta essa pena e justamente fortalece a lei de criminalização de a violação às prerrogativas. Nós temos essa lei, né? E agora, com o aumento da responsabilidade penal pela pena, consequentemente, nós vamos utilizar isso muito. E se tanto o promotor, o Ministério Público, não agir, nós temos a faculdade da ação penal judiciária subsidiária, que é a queixa-crime subsidiária. E a gente vai poder realizar isso, caso a gente entender que houve uma violação, não houve um movimento por parte do Ministério Público, nós vamos ingressar com essa queixa subsidiária. Então nós temos todos os elementos e esse avanço da pena de 2 a 4 anos de detenção é, sem dúvida nenhuma, uma repressão ainda maior para aqueles que buscam tentar violar as prerrogativas. Sexto ponto. Regulamenta a figura do advogado associado, assegurando a autonomia contratual interna dos escritórios de advocacia. Essa é uma questão importante dentro da Comissão da Advocacia da Sociedade de Advogados, que sempre se questionou sobre a questão do advogado ter a sua autonomia contratual, poder fazer a advocacia individual, ele poder fazer a sua gestão interna dentro do escritório de advocacia. E isso modificou bastante essa questão do advogado associado, com novos regramentos, dando mais liberdade a ele, mas com responsabilidade, em critérios para criar sua sociedade, que pode hoje ser unipessoal, né? ele ser a sociedade, como agregar com outros e, acima de tudo, também as relações empregatícias dentro da sociedade, que facilitam para que a OAB tenha, na sua essência, um controle maior nos seus registros, principalmente que aumentou muito a sociedade de advogados no Brasil todo, teve um acréscimo muito grande. As seccionais tiveram que dar todo um suporte para as comissões de seleção e inscrição dos advogados associados. Isso é um sucesso importante dessa lei, que já vinha antes e agora ratificado alguns detalhes a respeito dessa autonomia que entra nessa nova reforma. Sétimo ponto. Assegura o pagamento de honorários de acordo com o previsto pelo Código de Processo Civil nos termos da decisão recente da Corte Especial do STJ. Mais um trabalho do presidente Beto Simonetti, né, fez os seus memoriais, visitou cada ministro. Nós tínhamos 2 outros ex-presidentes, o presidente Marcos Vinícius, né, e também o presidente Cláudio Lamarck, que estiveram juntos também nesse cenário todo de construção no STJ de uma posição de reconhecimento dos honorários do artigo 85. E agora a lei assegura, mais uma vez, firmando claramente a importância de seguir o regramento que está no Código de Processo Civil, evitando a equidade, evitando a interpretação subjetiva e reconhecendo os honorários sucumbenciais que ali estão definidos na sua porcentagem mínima, não abaixo disso. Isso tem uma obra muito coletiva, que se tornou uma jurisprudência no STJ, que agora se reforça com a lei do Estatuto, sob a liderança do nosso presidente Beto Simonetti. Oitavo ponto, acho que o senhor já falou, amplia o direito à sustentação oral de advogadas e advogados. Uhum. O nono garantia... Sim, pode dizer, doutor. Não, acho que isso é importante, né? A voz do advogado não pode ser calado, né? O advogado ele tem que falar, o advogado ele tem que defender com todas as possibilidades possíveis o seu cliente, e faltava realmente essa atuação dele nessas searas de desagravos, então está perfeito isso. Doutor Tiago Kidrick também está entrando aqui. O nono ponto é a garantia de destaque de honorários dos advogados. É verdade. Isso aqui nós temos um tema que muitas vezes nós tínhamos o advogado trabalhando e o seu cliente tinha, na sua essência, por exemplo, na área penal, o bloqueio de bens total. O advogado está trabalhando, né? O advogado ele está, de alguma forma, exercendo sua profissão. E a grande inovação da lei, a grande trabalho feito pela instituição OAB é justamente garantir a liberação de 20% dos bens do cliente de bens bloqueados, 20%
dos bens bloqueados do cliente para recebimento de honorários e reembolso de despesas. E o advogado vai poder fazer isso com destaque dentro do seu processo penal. Esse é o grande reconhecimento e aqui a valorização do advogado pelo seu trabalho reconhecido por seus honorários. Então, se eles têm os bens bloqueados, o cliente, mas o advogado está exercendo sua função, trabalhando, exercendo o direito constitucional que está definido na Carta Magna, que é o direito de ampla defesa e contraditória, ele vai poder agora, em cima desse total de bens bloqueados, né, o critério importante do reembolso e dos seus honorários, exceto os casos de tráfico de drogas, que é vetado pela lei. Ela está bem clara aqui, e isso evita com que o advogado tenha na sua essência, esse é o impedimento no sentido do tráfico de drogas, ele não poder exercer essa faculdade dos 20% de destaque dos seus honorários bloqueados, através dos bens do cliente. 10º ponto. Prevê as férias dos advogados na área penal, suspendendo os prazos processuais penais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Isso tinha um acordo, exceto réus presos e medidas de urgência de direitos fundamentais. Consequentemente, agora nós temos regulamentado aqui a previsão de férias também para os advogados criminais, poderem ter os seus prazos suspensos. No Rio Grande do Sul, todo o trabalho que foi feito, e a gente foi feito ao longo dos anos, desde 2007 agora, nós já tínhamos isso trabalhado com o presidente Cláudio Lamarck, que conseguiu, antes que virasse lei, a questão no Código de Processo Civil e agora também no nosso estatuto, as férias da advocacia, suspendendo os prazos, 30 dias. Então, nós antecipamos isso, num acordo importante com o Tribunal de Justiça, através do presidente Cláudio Lamarck, e depois virou lei. E agora reconhecida dentro do nosso estatuto também para a área criminal, que tem, não é absoluto, se tem réu preso, medidas de pessoas presas urgentes, e ele tem que entrar com habeas corpus, pedido de liberdade, consequentemente, ele vai continuar trabalhando. Mas, fora esses casos, os prazos de procedimentos criminais, eles ficam suspensos por 30 dias. É uma conquista bem interessante. Algumas outras considerações aqui da doutora Stephanie Teixeira. Boa noite, parabéns, excelentes apontamentos. Importante celebrar as conquistas e trabalhar pela derrubada dos vetos. Isso que nós... Sim. Justamente nesse tema dos escritórios, viu, Terezinha? Isso é fundamental. Nós quebrarmos esse veto. O presidente Beto Simonetti já está atuando, já está trabalhando junto ao Congresso, com toda a sua diretoria, com toda a dedicação possível, para que antes desse se tornar isso dentro do Congresso, a gente possa argumentar, falar do porquê da importância, digamos assim, dessa proteção ao escritório. O escritório de advocacia é algo que tem que ser sempre inviolável, porque lá estarão todos os documentos, todos os elementos, que o cliente deposita a sua confiança. E se o advogado não é envolvido, ele está exercendo sua profissão, ele tem que ter esse resguardo. E essa reforma, nós vamos, tenho certeza, que fazer um trabalho sob a liderança do presidente Beto Simonetti, de tentar reformular, e reverter esse veto e ingressar o nosso escritório de advocacia como bem inviolável. Uma coisa outra importante, o Estatuto e a nova lei reforçam também a presença do advogado, que faz parte da Comissão de Prerrogativas e Procuradoria, quando dá mandato de busca e apreensão contra o advogado, reforça a presença obrigatória de membro da OAB para acompanhar a diligência, e esse membro tem poder de contestação importante para que ele, vendo alguma ilegalidade, ele possa agir, atuar e denunciar. Porque os mandatos de busca e apreensão, às vezes, eles têm um fim e a autoridade ele cumpre isso de uma maneira muito mais ampla, gerando um prejuízo à própria determinação existente dentro do Estatuto. Então, consequentemente, a presença da comissão de prerrogativa, do seu membro, do seu plantão, da sua procuradoria,
sempre que se pedir mandato de busca e apreensão, é fundamental sob pena de nulidade. E aí, se nós não tivermos, e se este agente da OAB, durante o mandato de busca e apreensão, constatar irregularidades, ilegalidades, tem fé pública, e ele pode levar isso e anular por completo essa busca e apreensão. Veja a importância do advogado. Né? Muito úteis, doutor, e sirva de base para muitos advogados. A doutora Alice Lin colocou esclarecedor, muito bom. Doutor Tiago Kidrick, boa noite, estimado presidente Breyer, nosso defensor das prerrogativas. Boa noite, Terezinha, e a todo o nosso IAR. Doutor Cláudio Brito, parabéns ao AB pelas conquistas, nossa gratidão ao doutor Ricardo Breyer. Obrigado. A doutora Clarinha também está aqui presente. Doutor Cláudio Brito, minha saudação à Terezinha. Muito obrigada. Doutor Tiago Kidrick, estivemos com o presidente Breyer junto ao relator do projeto que na esfera previdenciária permite o destaque já na fase do INSS com a juntada do contrato. Isso nós tivemos lá na Câmara com o Tiago, foi muito interessante. Eu falei com o deputado autor do projeto, de que isso é fundamental, nós temos esse destaque. O trabalho do querido Tiago Kidrick, que hoje é conselheiro seccional, que hoje é secretário-geral da Comissão Nacional de Seguridade Social, que exerce um papel fundamental frente ao Instituto dos Advogados do Brasil, a ABA, um lutador, uma referência no direito previdenciário. Nós usamos da política e da força para vencer também esse destaque que são os honorários para a advocacia previdenciária. Isso não tem precedentes e nós estamos negociando bastante politicamente com o deputado a importância disso e ele vai levar à votação brevemente e nós vamos ter esse destaque. Além de prerrogativas, fundamental na comissão de prerrogativas é a questão previdenciária das salas de atendimento aos advogados, e que até o Tiago Kidrick, já mais de 12 salas, se não me falha a memória, 15, me ajuda aí, Tiago, nós já conseguimos, dentro do cenário, né, nacional, temos uma referência que tem sido para as demais sedes de seccionais esse projeto nosso de atendimento exclusivo de advogados nas sedes e escritórios da Previdência, e agora o presidente Cláudio Jamaica, né, conseguiu também, junto à Receita Federal, que nós tenhamos um atendimento específico também para os advogados que atuam na área previdenciária. O Tiago falou aí 13 escritórios por todo o estado e tenho certeza que vai multiplicar isso. Então veja bem que prerrogativas também é o advogado ter acesso e atender e ser bem atendido no seu mister de profissão. O doutor Marques Júnior, grandes conquistas, presidente Breyer. Doutora Claridê Chitolina, nosso sempre presidente Breyer, incansável na luta em prol da advocacia. Doutor Cláudio Brito, os vetos serão derrubados. É a nossa luta. O Cláudio Brito sabe que Cláudio Brito tem uma... Eu sempre falo para ele isso, eu tenho que falar aqui no IARGS. Eu fui aluno do Cláudio Brito, Terezinha, na Unicinos. E se hoje eu sou um advogado criminal, é graças a Cláudio Brito. Porque eu queria fazer o Ministério Público, ser promotor, e aí ele me fez lá quando o aluno, fui aluno dele no estágio 4, ele fez um júri simulado, Terezinha. E eu fui defensor nesse júri simulado, e fui tão bem que a partir dali nunca mais quis sair do lado da advocacia. Isso eu devo muito a Cláudio Brito, grande comunicador, advogado, e um promotor de justiça de escola, que foi literalmente um promotor de justiça. Pedir absolvição quando tinha que pedir absolvição, e mais, desculpas ao réu por levá-lo até o plenário do júri, e lá ele pedir absolvição. Um grande homem, um grande comunicador, um homem que leva informação e tem uma cultura ímpar. Um beijo grande no coração, Cláudio Brito, ele está aqui com a gente. Está conosco sim. Doutor Raul Melo, vejo que muitos colegas de Cruz Alta estão presentes nesta live. Amanhã o Dr. Breyer nos brindará com sua presença em Cruz Alta, discorrendo sobre o tema. Nós vamos estar lá. Amanhã nós vamos estar lá, Terezinha. Sai daqui, vou para Cruz Alta. Levar já vai as direto. Notícias todas. Não para. Doutor Cláudio Brito, prerrogativas de advogados são garantias da sociedade. Doutor Cassiano Santos Cabral, colocando muito bom. Doutor Tiago Kidrick, obrigado, presidente. Doutor Ricardo Breyer, quanto à jornada de trabalho,
Ao invés de 4 horas contínuas diárias e 20 horas semanais para o advogado empregado, como fixa a lei atual, o projeto impõe como limite carga de 8 horas contínuas e 40 horas semanais. Sim, é que o advogado empregado ele tem um regramento todo diverso e tem que ser respeitado a lei trabalhista, né? Então, isso foi um debate muito intenso em várias seccionais de qual o critério seria para adotar a carga horária de trabalho e o reconhecimento, né? Então, consequentemente, o projeto ele atende, né, depois de ouvir muito a advocacia, essa fixação de carga horária e o reconhecimento também do trabalho através do salário digno. Certo. Seria bom também mencionar, doutor, o estágio profissional por teletrabalho, que agora está autorizado para Sim, estagiário de teletrabalho. a pandemia modificou muitas coisas, né, Terezinha? Modificou muita coisa, exato. É, para tu ter uma ideia, hoje, confessando a vocês, eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, nesse lugar que eu estou aqui, no gabinete de casa, trabalhando, né, e fazendo audiência. Participei lá da inauguração do Congresso Nacional de Direito Previdenciário. Estou contigo aqui, tive 4 reuniões virtuais. O que comprova-se isso? Que o teletrabalho é e veio para ficar. Muitos Veio. colegas com a É o crise novo normal, né? Não tem muito, volta. é, É muito difícil. é, a, a crise econômica não permite muitas vezes um advogado manter um escritório, né? E se deu conta de que ele pode fazer tudo de casa utilizando o meio virtual e o meio remoto. Então, consequentemente, isso também tem que ser regulamentado e tem que ser reconhecido. Eu vou te dizer uma coisa, antes da pandemia, se eu ficasse em casa e não fosse para o escritório às 6h30, às vezes 7 horas da manhã e saía tarde, ou ir para a OAB com o presidente, enfim, etc., eu me sentia mal. A pandemia me deu uma lição, que eu também posso dividir meu tempo, trabalhar em casa. Não tem todos os advogados que têm estrutura, eu sei disso. Por isso que nós criamos escritórios compartilhados dentro da OAB, para que os advogados possam ir lá e poder fazer o seu trabalho, né, em vários locais do estado do Rio Grande do Sul. Mas é uma realidade, por isso o reconhecimento do trabalho de estágio, home office, com produtividade, com certificação que está sendo realizado, consequentemente, não tem o porquê a legislação contemplar isso e se adaptar à atual realidade. O que ainda permanece em pauta? As principais lutas, doutor Breia, daqui por diante agora? Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de mudança de cultura. Nós não podemos continuar permitindo, e a pandemia nos trouxe algo que talvez ficasse já há muito tempo nas salas de audiência, nos tribunais, não toda a magistratura, não todo o Ministério Público, mas havia um desrespeito às prerrogativas. E hoje a gente vê as gravações, né? Quantas gravações passaram a ser públicas de magistrados, promotores, delegados ofendendo advogado em plena audiência, desrespeitando, desconsiderando, ferindo a sua dignidade. Então, acho que nós temos que fazer uma cultura importante. Primeira delas, o advogado tem que saber quais são as suas prerrogativas. Ainda nós temos um senso no Brasil que os advogados não leem o artigo 7º do Estatuto e, quando vão exercer sua profissão, não sabem bradar pelos seus direitos. E mais, não sabem que todas as OABs do Brasil têm comissões de prerrogativas que, se tiver numa situação de risco, de inviolabilidade, consequentemente, ele tem que usar a OAB para isso. E aí ele vai se sentir forte porque vai ter uma instituição que vai lhe representar. Então nós temos primeiro uma cultura interna de informar a toda a advocacia do seu direito. O advogado tem que ir atrás, tem que conhecer a estrutura institucional, porque quanto mais notícias nós tivermos, mais ações nós vamos ter. Muitas vezes a OAB sequer é solicitada para acompanhar uma violação de prerrogativas porque o advogado não comunica. Ele não comunica porque não quer, porque às vezes ele não conhece que tem isso. Então, o trabalho que nós vamos fazer na Escola Nacional de Prerrogativas é isso, levar informação à advocacia, para que ela possa conhecer os seus direitos, conhecer a sua instituição OAB, solicitar sempre que for necessário e nós vamos estar presentes. O presidente Beto Simonetti é muito claro, desde o primeiro dia de sua fala. Prerrogativas vêm a ser a bandeira número 1 da gestão
do Brasil e das 27 seccionais. E é isso que nós vamos fortalecer sempre. Aprendemos a defender prerrogativas com o presidente Cláudio Lamarck aqui no Rio Grande do Sul. Foi um lutador árduo, dedicadíssimo a isso. Tivemos o presidente Marcelo Machado Bertolucci, que fez inúmeras caravanas pelo estado todo, ouvindo a advocacia, para que nós tivéssemos prerrogativas fortes, instituições fortes. Nos meus 2 mandatos, me dediquei muito à questão de prerrogativas. Inclusive, tivemos a primeira mulher na história da OAB a presidir a Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas aqui no Estado, que foi a Carina Contiero, hoje secretária-geral adjunto. Tive um coordenador de subseção, Jorge Fara, vice-presidente, hoje tesoureiro, que foi um rastreador, junto com muitos outros, nas subseções sobre violações de prerrogativas. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer, fortalecer a instituição. E tenho certeza que o presidente Leonardo Lamarck seguirá nessa mesma linha, apresentando ainda mais projetos inovadores, dando sequência a todo esse trabalho. Com certeza. Doutor Cláudio Brito colocou: muito obrigado, estou comovido com as referências deste grande aluno. Doutora Dulce Helena Mendes, reconhecimento ao Cláudio Brito. Doutora Ângela Fraga, uma das coisas boas que a pandemia trouxe, o teletrabalho. Doutor Marques Júnior, doutor Tiago Kidrick, outros gigantes da advocacia previdenciária. Doutora Dulce Helena, cumprimentos ao nosso sempre presidente Ricardo Breyer pelo trabalho que está desenvolvendo. Doutora Alice Lim, doutor Breyer, que sempre esteve conosco na CEDAP do Rio Grande do Sul, vai facilitar nosso trabalho na defesa das prerrogativas. Doutor Arno Winter. Doutor Tiago Kidrick, obrigado aos caros amigos Stephanie Teixeira e Marques Júnior. Enfim, muitos aqui lhe cumprimentando, doutor. Eu vou aproveitar a oportunidade e chamar a doutora Sulamita Santos Cabral. Vamos ver se ela está aqui, com certeza deve estar. Doutora Sulamita, já vou chamá-la. Aguardando aqui a doutora Sulamita, a conexão dela. Antes de eu pedir as suas considerações finais. Obrigado. É sempre bom ouvir a doutora Sulamita. Doutora Sulamita, só tem que colocar a câmera. Momentinho. Só tem que trocar a câmera. E eu vou dizer como que está o IARS nas redes sociais. No Instagram está com 3.413 seguidores. No Facebook, com 3.245 seguidores. No Twitter, com 555 seguidores. E no canal do YouTube, com 945 inscritos. Aproveita e lembra a todos que esta live vai estar postada logo mais no canal do YouTube do IARS. Quem quiser tirar alguma dúvida, rever, passar para algum amigo, fazer alguma pergunta ao Dr. Breyer, basta usar o canal do YouTube do IARS. Basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARS. Seja bem-vinda, doutora Sulamita Santos Cabral, nossa presidente do IARS. A palavra está com a senhora. Boa noite a todos, saúdo o nosso grande palestrante, o Dr. Ricardo Breyer, e também fico muito feliz de saber que o senhor está fazendo esse grande trabalho na Comissão Nacional das Prerrogativas. Esta live é uma live emblemática, é uma live muito importante. Eu quero saudar também o nosso presidente, Beto Simonetti, que também está com uma gestão espetacular. Nós, os advogados, ficamos muito contentes de ver o trabalho realizado. Também o Dr. Cláudio Brito, a quem a gente conhece e admira pela sua atuação. Eu também costumava ler, toda vez que o Dr. Cláudio Brito escrevia no jornal, eu sempre acompanhava. E todo o pessoal da UAB, o trabalho todo, é muito bom saber que, desde Cláudio Lamáquia, que eu tive a honra de ser secretário-geral, passando pelo Dr. Marcelo Bertolucci, o nosso grande presidente Ricardo Breyer, agora o Dr. Leonardo Lamáquia, todos estão juntos, junto com as comissões, junto com o Kedrick, todo mundo está unido em prol da advocacia. Então, Dr. Breyer, muito obrigado pelas suas palavras, é um grande alento saber que os advogados não estão desprotegidos e que existe a grande ordem, existe uma ideia central de proteger.
Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma atuação muito grande da Comissão das Prerrogativas, mas nós sabemos que o nosso Brasil é muito grande e às vezes a gente vê em alguns lugares longínquos que os advogados estão se sentindo desprotegidos. Mas agora, com esta nova lei, eles vão estar fortalecidos. E também um trabalho de pessoas que nem o senhor e do nosso presidente e de todos aqueles que trabalham em prol da advocacia. Então, saúdo também a Terezinha, a nossa comunicadora incansável, e todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência, porque o IARGS, com esta pandemia, ele teve que se reinventar, e com isto ele conseguiu um acervo cultural incrível, porque nós temos grandes pessoas que às vezes nós não poderíamos chegar até elas, mas graças ao mundo virtual elas estão aqui. Então, muito obrigado para todos, continuem nos assistindo, continuem nos acompanhando nas redes sociais, que o IARGS é exatamente isso, o IARGS que é difundir a cultura jurídica e dar oportunidade para todos aqueles que trabalham em prol do direito e da justiça se manifestarem e mostrarem o seu trabalho. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o doutor Ricardo Breyer, devolver a palavra para ele, vou ler aqui o que a doutora Dulce Helena Mendes escreveu. Cumprimentos ao nosso sempre presidente Ricardo Breyer pelo reconhecimento ao professor Cláudio Brito. Gratidão é uma dívida que não prescreve, como dito pelo estimado Cláudio Lamáquia. Parabéns. Doutora Stephanie Teixeira, excelente e importante live. Terezinha Tarcitano, Ana Amélia Prates, doutora Sulamita Cabral e IARGS Oficial. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido pelo doutor Ricardo Breyer. Parabéns. Cumprimento também a doutora Sulamita Santos Cabral. Doutora Isolda Borer, trabalho excelente do doutor Breyer. Parabéns ao IARGS pela live, muitos esclarecimentos. Muitas pessoas aqui lhe assistindo, doutor Ricardo Breyer, e eu não tenho como ler todos os comentários, não é isso? O senhor está com as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer a nossa presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Cabral, que é um espelho, uma mulher que sempre esteve nas políticas de ordem, uma mulher educadora, que esteve na universidade, que exerceu um cargo fundamental dentro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e, em 2007, ingressou com o presidente Cláudio Lamáquia numa missão de reestruturar a nossa instituição, lhe dando a dignidade e o prestígio que ela tem hoje, graças a esse trabalho desenvolvido pela Sulamita Cabral e toda a sua direção da época. Mas a Secretaria-Geral, a gente sabe muito bem que carrega o piano e reestrutura. E a doutora Sulamita deixou um legado muito importante que eu tive a maior honra de sucedê-la na Secretaria-Geral e aprendi e aprendo muito com ela. E estando à frente do nosso Instituto dos Advogados é referência não só para o Instituto do Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil, porque a doutora Sulamita é citada e por isso que me engrandece muito o convite de estar aqui hoje nesse instituto que é a mãe e o pai da Ordem dos Advogados do Brasil. É daqui que nós nascemos. E esse instituto se mantém fiel às políticas importantes institucionais. Muito obrigado, Sulamita, pelo carinho de sempre, pelo teu trabalho, pela tua dedicação e, acima de tudo, pelo teu empenho incansável em levar a informação, a cultura, a advocacia gaúcha e brasileira. Eu quero, Terezinha, também agradecer a tua condução, agradecer toda a equipe que está por trás do Instituto dos Advogados para que a gente pudesse fazer essa live de um tema tão importante que é essa nova lei que amplia os direitos dos advogados no Brasil, que está dentro da Lei Federal do Estatuto da Advocacia Brasileira, a Lei 8.906 de 94, e que nós temos a missão agora de pôr em execução. Nós temos avanços fundamentais importantes que relacionam a honorários, férias, atividades privativas, fiscalização, competências de sociedades, a palavra do advogado. E mais do que nunca as comissões desseccionais deverão agir fiscalizando, estendendo o braço para todo aquele colega que tiver a sua prerrogativa violada. E nós vamos, através do projeto do presidente Beto Simonetti, de sua iniciativa, o projeto chamado Mais Prerrogativas pelo Brasil. Nós estamos apenas agora finalizando esse estudo
das 27 seccionais e a estrutura das comissões de prerrogativa de cada seccional para começar a viajar pelo Brasil e, consequentemente, levar a palavra de defesa incansável das prerrogativas. E eu quero dizer que aqui no Rio Grande do Sul, na medida do possível, também da agenda permitindo, poder estar nas subseções levando esta palavra. Comecei com Montenegro e amanhã estarei em Cruz Alta, falando sobre prerrogativas com a advocacia local e, na medida do possível, ingressando em outras subseções do Estado do Rio Grande do Sul também, porque aqui é a minha terra, eu devo muito a toda a minha história de ordem e todo o trabalho, e todo o reconhecimento da advocacia gaúcha, eu tenho ainda a dar à advocacia gaúcha essa informação, porque eu acredito que na informação do advogado conhecendo os seus direitos, nós teremos advogados fortes e uma instituição forte e importante. E vamos avante, vocês podem ter certeza que em breve nós vamos formalizar o procedimento do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Estes violadores, que no exercício do seu cargo violaram gravemente prerrogativas ou reiteradamente violações, ao se aposentarem, se disseram um recado aqui, esse legado nós vamos deixar, não ingressarão nos quadros da ordem. A violação de prerrogativas vai ser considerada inidoneidade moral e aquele que não respeitou jamais pode estar inscrito dentro da nossa instituição. E mais, vou avançar, doutora Sulamita, na questão cultural. Nem nos cursos da ESA poderão ministrar e ser convidados. Nós não podemos ter na nossa casa aqueles que nos desrespeitam, nos humilham, nos retiram a dignidade por um abuso de autoridade. Mas isso a advocacia não terá sequer, digamos assim, mais tolerância a isso. Dentro do limite legal da lei, da criminalização de prerrogativas, determinada, criada, elaborada, com muitas mãos, entre elas o presidente Cláudio Lamaque, e agora com o Cadastro Nacional, nós vamos, acho que, dar a resposta equilibrada, mas justa, daqueles que acreditam e devem permanecer acreditando que a advocacia é uma profissão do bem comum e jamais um advogado pode ser calado arbitrariamente. Eu uso sempre o chavão, argumentar não é desacatar. Um advogado, quando argumenta, ele sempre diz, está me desacatando, eu vou lhe prender preventivamente. Só está me desacatando. Não, não estou desacatando, eu estou argumentando. Eu estou em busca da segurança jurídica. Nós vamos trabalhar essas campanhas, porque prerrogativa é lei, violar é crime. E assim nós vamos seguir adiante. Muito, muito obrigado mesmo. E, de repente, numa outra oportunidade, novas atualizações, a gente volta aqui para o Instituto dos Advogados. Com certeza o senhor voltará, doutor. Inclusive, quero destacar aqui a presença da doutora Melissa Teles Baruffi, doutora Andréa Campos, Maria Portucoque, doutor Maurício Bianchini, a doutora Cibele, o doutor Maurício Bianchini dando parabéns pela atenção, presidente Breyer. Enfim, quero lembrar que esta live já vai estar postada no canal do YouTube a partir de logo mais. E a convidada da live de amanhã vai ser a associada do IARS, a doutora Roberta Chão, que vai abordar o tema Publicidade na Advocacia. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prado. E o artigo que será publicado amanhã no site e no blog do IARS é do médico, advogado e associado do Instituto, Dr. Silvio Borba, mestre em Direito na Saúde, sobre o tema Covid-19, riscos persistentes no ambiente de trabalho. Este artigo estará publicado tanto no blog quanto no site do IARS. Dr. Ricardo Breyer, mais uma vez, muito obrigada. E o encerramento vai ser feito pela presidente Sulamita Santos Cabral. Bom, eu dou boa noite a todos e mais uma vez agradeço ao doutor Ricardo Breyer o trabalho e saúdo a todos os que nos assistem. Muito obrigado e continuem junto conosco. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.